irmãos, irmãs, que Jesus, nosso amigo, nosso mestre, possa envolver-nos em suas bênçãos, fazendo com que nos sintamos bem, com que nos sintamos em paz, com que nos sintamos em harmonia conosco mesmo e com as energias sublimes deste ambiente, desta casa voltada para a oração, para a reflexão, para a meditação, para a iluminação de nossas almas. Isaac Newton foi, sem sombra de dúvidas, um dos maiores gênios de toda a humanidade, destacando-se no campo da física e da matemática. E, ao procurar explicar os mecanismos que regulavam a ordem universal, tentando compreender a ação de Deus sobre a natureza, ele surpreendeu-se com a infinidade do universo, da obra divina, e asseverou o seguinte: o que nós sabemos é uma gota, o que nós ignoramos é um oceano. O que Isaac Newton falou no século XVII, referente à infinitude do universo, vale também para as nossas mentes. O que nós sabemos sobre a nossa mente é uma gota. O que nós ignoramos sobre ela é um vasto oceano. As disciplinas contemporâneas da área da psiquiatria, da psicologia, principalmente da psicologia transpessoal, vêm preocupando-se em encontrar novos modelos explicativos para a nossa mente, para a nossa consciência, que não se limite à visão materialista, muito menos à visão estreita que muitas religiões ainda apresentam acerca da nossa mente, acerca da nossa realidade, acerca da nossa condição de seres humanos. A doutrina espírita, presente na Terra desde meados do século XIX, nos apresenta um novo referencial, um novo parâmetro, como o próprio codificador da doutrina espírita afirma, apresenta toda uma nova ordem de ideias a respeito da nossa intimidade. E o Espiritismo, entre outras coisas, resolve antigos enigmas que até então não haviam sido solucionados pela ciência, pela teologia, pelas religiões dogmáticas. O Espiritismo nos esclarece acerca da nossa condição de espíritos. Nós somos um espírito. Nós somos um espírito dotado de imortalidade. Nós somos um espírito que existe antes da concepção, antes da formação deste corpo que por ora estamos usando, e existe, continua a existir depois do decesso, depois da morte, depois que este corpo deixa de existir. Assim, o Espiritismo afirma que nós somos seres espirituais, pré-existentes e sobreviventes. E, além disso, reencarnantes. E essa nova visão que a doutrina espírita vem trazer acerca da realidade humana amplia a nossa compreensão acerca de nós mesmos e aponta-nos novos rumos a fim de entendermos melhor os problemas, as inquietações, as dificuldades que nos perturbam, que nos apoquentam. E é justamente referente
ao nosso ser espiritual, à nossa mente, que nós gostaríamos de fazer alguns apontamentos do Livro dos Espíritos, que é referência obrigatória para todos aqueles que desejam conhecer a doutrina espírita de forma profunda e segura. Tínhamos um amigo que asseverava-se espírita. E um dia, conversando com ele, perguntamos quais as obras ele já havia lido. Ele me respondeu da seguinte forma: por enquanto eu só li uma, chama-se Violetas na Janela, do Espírito Patrícia, psicografia da médium Vera Lúcia Marizek, isso. E não fazendo nenhuma crítica à obra, que é uma obra excelente, né? Ela atende alguns objetivos de divulgação da doutrina espírita, por expor o pensamento espírita de forma simples, de forma didática, de forma bastante acessível, mas nós, conversando com esse amigo, o orientamos a ler alguma das obras básicas escritas por Kardec, organizadas por Kardec, codificadas por Kardec, sobretudo o Livro dos Espíritos, a fim de conhecer o que é a doutrina espírita de forma sólida, de forma segura e de forma profunda. Há muitas pessoas que se afirmam espíritas sem saber de fato o que é o espiritismo, sem conhecer o seu conteúdo completo, sem conhecer os seus diferentes meandros, o que é uma irresponsabilidade. E nós temos, a partir do momento que passamos a frequentar uma casa espírita, a assistir palestras, a participar de grupos de estudos, nós temos um dever, uma obrigação moral de conhecer melhor esta doutrina que estamos estudando, que estamos conhecendo, passando a conhecer melhor. Então, o Livro dos Espíritos é obra de referência obrigatória. E nós gostaríamos de fazer alguns apontamentos extraídos desta obra. Todos sabem que é um livro de perguntas e respostas, nas quais Allan Kardec questionava os espíritos sobre alguns problemas que o preocupavam a humanidade como um todo, e os espíritos solicitamente respondiam. E a maioria dessas respostas totalizam, dependendo da tradução, em torno de 1.018 a 1.019 perguntas, suas respectivas respostas. E a maioria delas foram obtidas através de duas meninas, de duas adolescentes, uma de 14 e outra de 16 anos. E as respostas desta obra, algumas muito extensas, estão além da capacidade cognitiva, da capacidade intelectual das médiuns que serviram de instrumento para receber essas respostas. E é uma obra fenomenal. O espírito do Dr. Bezerra de Menezes disse, através do médium Divaldo Pereira Franco, que o Livro dos Espíritos constitui a maior síntese, maior resumo do conhecimento humano, resolvendo os inúmeros enigmas da criatura, inclusive o da nossa mente, que a ciência do século XXI começa apenas a explorar, começa apenas a penetrar de leve. Então nós gostaríamos de citar algumas questões. A começar pela questão número 23, na qual Allan Kardec pergunta: o que é o espírito? E os espíritos respondem: é o princípio inteligente do universo. Mais adiante, na questão 76, Allan Kardec reformula a mesma pergunta, só que num outro contexto dentro da obra. Que definição se pode dar dos espíritos?
espíritos respondem. Poder-se-ia dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Nessas duas definições que nós temos do espírito, destaca-se a questão da inteligência, como um atributo central, como uma qualidade relevante do ser espiritual, do espírito. Nas duas perguntas que Allan Kardec formula acerca da identidade dos espíritos, o que e quem são os espíritos dão enfoque quanto à condição intelectual, a condição de compreender, a condição de ter consciência de si próprio, que cada um de nós tem e que nos tipifica como seres humanos, como seres individuais, como seres únicos. E no contexto da doutrina espírita, que existimos antes deste corpo e continuaremos a existir depois da sua desagregação através da morte. Seguindo além, na questão 88, Kardec pergunta: os espíritos possuem uma forma determinada, limitada e constante? E os espíritos respondem: para vós, não. Para nós, sim. Pode-se dizer que os espíritos, se quiserdes, são uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Então, os espíritos que atuaram no processo da codificação espírita já encontravam-se com seu processo de desenvolvimento bastante adiantado, bastante desenvolvido. Eram consciências dotadas de uma sabedoria, de um conhecimento, de um entendimento, de uma visão das coisas surpreendente, aquém e além da nossa. E nessa questão, os espíritos esclarecem que o ser espiritual em si não possui uma forma específica para o nosso entendimento, para a nossa capacidade de entender e interpretar, que é muito limitada comparada a desses espíritos que responderam à questão. Mas eles diziam que para eles sim, possui uma forma específica, mas para nós não. E aí eles explicam que esse ser espiritual possui uma substância semimaterial a envolvê-lo e que lhe dá a forma que o comando oriental, o comando mental lhe ordena, que se chama perispírito, que foi mais um termo criado por Allan Kardec para caracterizar uma coisa nova, uma ideia nova, uma substância semimaterial que envolve esse clarão, essa chama, essa centelha, o ser espiritual em si, e que lhe dá a forma. Allan Kardec chamou de perispírito. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, chama de corpo espiritual. Já o conhecia. Como outras civilizações anteriores tinham conhecimento do corpo que envolve o espírito, que o Espiritismo atualmente chama de perispírito. E numa questão seguinte, na questão 89, Allan Kardec pergunta: não é o pensamento, não é a alma que se transporta como pensamento? E os espíritos respondem: quando o pensamento está em um determinado lugar, a alma também aí está, porque a alma quem pensa, o pensamento é um atributo. Em todas essas definições, em todas essas colocações, os espíritos enfocam a nossa condição de seres intelectivos, de seres intelectuais, e que o nosso pensamento, portanto, tem uma importância muito grande em nossas vidas.
e que, quando pensamos em alguém, em algum lugar, em alguma coisa, nós estamos presentes junto ao objeto do nosso pensar. Porque o nosso pensamento é uma irradiação do nosso ser interior. O nosso pensamento, produto da nossa alma, do nosso espírito, irradia-se através da nossa mente. Que o Espírito Emmanuel define como sendo a câmara da consciência desperta. Emmanuel define a mente como a câmara da consciência desperta. A câmara que abriga o nosso eu espiritual. A câmara que abriga o nosso espírito. O nosso espírito é autor dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções. A mente é a câmara que a reflete, a coordena e a espalha em nosso derredor. Daí a importância que a mente e que os nossos painéis mentais assumem em nossa vida. Porque quando nós projetamos um pensamento nosso, ele é capaz de atingir distâncias incalculáveis. Nós não temos como verificar, como dimensionar isso. Porque a velocidade do pensamento é superior à da luz. E a própria velocidade da luz ainda não foi artificialmente reproduzida pela nossa tecnologia. É mais de 300 mil quilômetros por segundo a velocidade da luz. O nosso pensamento projeta-se numa velocidade muito superior a esta, que já é algo inimaginável para nós. Então, cada pensamento que nós produzimos, que o nosso espírito produz e que a nossa mente reflete, ele circula em nosso derredor, ele nos caracteriza, ele nos tipifica, ele nos define a personalidade e irradia-se na direção do sem fim, como se fosse uma esfera concêntrica a demandar o infinito, a partir do centro, do seu centro irradiador, que é o espírito, que projeta o pensamento e o pensamento se espalha. E nós sofremos cotidianamente o impacto dos nossos próprios pensamentos e dos pensamentos daqueles que convivem conosco, ou daqueles com os quais contatamos. Para citar apenas mais uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 388, os Espíritos dizem: entre os seres pensantes há ligações que ainda não são conhecidas. Isso lá no século XIX, mais precisamente em 1857, os Espíritos diziam: entre os seres pensantes há ligações que ainda não são conhecidas. Estavam asseverando uma verdade que hoje vem sido comprovada pela física quântica, pelas novas linhas dentro da psicologia, que tem abordado a questão da consciência como uma fonte de energia. Joana de Ângeles, espírito que se comunica através do médium Divaldo Pereira Franco, define o espírito, por exemplo, como uma energia pensante, uma energia consciente. Existe um livro muito interessante chamado Vida Depois da Vida, de um filósofo e médico norte-americano chamado Dr. Raymond Moody Jr., onde ele faz interpretações, análises de casos de EQMs, de experiências de quase morte, em que as pessoas, por um colapso cardíaco, um acidente, algum acontecimento que levou a uma condição comatosa, se viam projetadas fora do corpo físico. E um desses relatos é muito interessante. Um indivíduo que era ateu, não acreditava em Deus, não acreditava no espírito, não acreditava na alma, somente na matéria e mais nada,
ele vivencia essa experiência, ele se vê como um ser independente do corpo físico, embora por ele ligado por laços fluídicos, e quando retorna, ele havia tido uma parada cardíaca, então isso foi em questão de segundos, mas a percepção do espírito nesse estado é bem outra. Quando ele retornou ao corpo físico, ele não conseguia descrever a sua condição, a sua realidade apartada do corpo. Então ele definiu o espírito como sendo um padrão de energia. Um padrão de energia. Que casa com essa definição proposta por Joana de Ângeles. O espírito é uma energia pensante. Isso está no livro Homem Integral. Uma obra esplêndida. É uma das obras que inaugura a série psicológica da Joana de Ângeles. Então, esses pensamentos nós produzimos continuamente, ininterruptamente. Nós temos milhares de pensamentos por dia e muitas vezes não temos controle completo, absoluto, sobre os nossos processos mentais. E quando nós sabemos que nós somos seres reencarnantes, isto é, que nós temos todo um histórico espiritual antes da atual existência, e este histórico inclui N vivências de vidas passadas, muitas negativas, algumas positivas. Essas vivências interferem diretamente em nossos processos mentais e podem nos levar a padrões que nós temos, que nós criamos e temos mantido ao longo da nossa existência enquanto espíritos e que tem se repetido de encarnação em encarnação. O suicídio, por exemplo. Na maioria dos casos de suicídio, quase 80% são de reincidentes, pessoas que já se suicidaram antes. Os espíritos esclarecem que o suicida, quando atinge a idade, na atual existência, quando ele atinge a idade que corresponde à idade na qual ele se suicidou na última encarnação, ele começa a sentir todo aquele impulso do passado, induzindo-o a suicidar-se de novo. E aí começa o grande combate para o suicida reincidente. Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, tem colocado isso em inúmeras entrevistas, em algumas palestras, essa situação dolorosa que atinge o suicida. Porque é um ser que está em desespero, num profundo desespero, num desequilíbrio mental, numa perturbação espiritual, e somado a isso, os influxos do seu passado estão impulsionando a cair num velho padrão que já vem sustentando, às vezes, há 3, 4 ou mais encarnações, e ele, se não tem resistências morais, se não tem força interior suficiente, se não tem o amparo da família, não consegue vencer a prova e acaba sucumbindo de novo, agravando ainda mais o seu estado. E nós, da mesma forma, nós trazemos vários padrões do passado que acabam orientando a nossa mente e os nossos pensamentos a se fixarem em determinados objetos, determinadas pessoas, determinadas situações, gerando o que nós podemos chamar de fixação mental, que é quando o nosso pensamento, que é projetado continuamente, circulando em torno de nós e entrando em contato com todos aqueles que nos cercam, embora que não enxerguemos, nós estamos nos intercomunicando de forma inconsciente através dos processos mentais. E além disso, existe toda uma presença de seres desencarnados que estão intercambiando conosco, os nossos mentores,
os nossos afetos, que se aproveitam desses momentos. Às vezes a pessoa, quando está na palestra, às vezes nem está muito atenta à palestra, mas o seu pensamento, que no momento se desligou, está em contato, às vezes, com um ente querido ou com um protetor espiritual, que se aproveita desse instante de serenidade, de calmaria, de receptividade, para, através dos canais da intuição, ditar alguma orientação, né, dar algum aconselhamento que a pessoa irá aproveitar, embora conscientemente não registre, não identifique essa comunicação. Mas nós nos comunicamos muito de forma imperceptível, sem nos darmos conta. Os nossos pensamentos estão sofrendo constantes trocas. Quando estamos na companhia de alguém que nós não gostamos, talvez fisicamente, aparentemente, não demonstremos isso. Ainda somos hipócritas, né? Sorrimos, tratamos a pessoa com amabilidade, com doçura, mas por dentro nós temos ojeriza, aversão pela pessoa. Talvez conscientemente a pessoa não registre isso, mas inconscientemente sim, porque ela está recebendo o impacto do nosso pensamento. Ela está recebendo a projeção da nossa mente. E dentro dela, no íntimo dela, ela está detectando a nossa ojeriza, a nossa aversão, a nossa antipatia, que talvez seja recíproca. E por isso, na atualidade terrena, as nossas faculdades psíquicas, as nossas faculdades mediúnicas, não são mais afloradas, porque seria o verdadeiro caos psicológico, familiar e social. A vida se tornaria insustentável se nós tivéssemos, como algumas pessoas possuem, a faculdade de penetrar no pensamento alheio, identificar a onda mental, fazer a leitura mental. Existiu, na transição do século XIX para o XX, um médium muito famoso, talvez alguns já devam ter ouvido falar, chamado Edgar Cayce, que ele tinha essa faculdade desenvolvida em alto grau. Ele penetrava na onda mental do indivíduo e identificava a personalidade, a conduta interior, bem como episódios de outras vidas, cujo conhecimento lhe auxiliavam em dar aconselhamento psicológico para as pessoas que vinham procurá-lo, junto com o amparo espiritual, as orientações de seus mentores espirituais que trabalhavam com ele. Chico Xavier, da mesma forma, tinha uma capacidade telepática surpreendente, conseguindo muitas vezes visualizar as formas dos nossos pensamentos. Porque cada pensamento que nós geramos, os nossos pensamentos, eles são diferentes das nossas palavras. Às vezes a gente não se dá conta disso. Os nossos pensamentos são imagens. Os nossos pensamentos são elementos dinâmicos. E cada pensamento nosso tem uma forma específica e um revestimento característico das nossas emoções, dos nossos sentimentos, que define a nossa individualidade. Aqueles que nos enxergam dotados dessa faculdade, os espíritos desencarnados que nos cercam, nos veem tal qual nós somos, sem as máscaras que nós afivelamos a nossa face, sem a nossa personalidade, que muitas vezes esconde a nossa intimidade, a nossa realidade interior, quem de fato nós somos. Mas os espíritos não, eles nos veem tal qual nós somos e enxergam os nossos pensamentos. Nós, no nosso dia a dia, quando estamos com as pessoas com as quais temos alguma ligação, alguma afinidade, às vezes nós vamos pronunciar alguma coisa ou falar alguma coisa e a pessoa fala aquilo que nós iríamos falar. Isso é um exemplo de telepatia. Isso é um exemplo de comunicação inconsciente que se dá espírito para espírito através do perispírito, através da mente.
em que os dois espíritos se comunicaram, tiveram o mesmo pensamento ao mesmo tempo. Isso é muito comum. Cada um sabe no seu dia a dia quantas vezes isso ocorre. Eu ia dizer isso, mas eu mesmo ia fazer essa pergunta. E isso revela a nossa realidade interior, a nossa condição de espírito e a condição de centro de irradiação de pensamento. Então, as nossas vidas passadas interferem no processo de fixação mental, que é a aderência do nosso pensamento, como estávamos dizendo, a algum objeto, a alguma pessoa ou alguma situação, desenvolvendo inúmeros complexos psicológicos, neuroses, psicoses, podendo levar a problemas intrincados de obsessão, até mesmo a loucura. E os espíritos obsessores, que desejam o nosso mal, por serem desafetos do passado, ou simplesmente por se afinarem com a nossa realidade interior, com os nossos medos, com os nossos dramas, com as nossas angústias, com as nossas dificuldades, se servem desses padrões fixados ao longo das existências para nos atingir através dessa forma. O espírito André Luiz, na obra Ação e Reação, conta um caso muito interessante. O caso de Olímpio e de seu filho Luiz. Olímpio era o filho de um rico fazendeiro. Possuía terras a perder de vista. E ele possuía mais 2 irmãos, Clarindo e Leonel. Aconteceu que o pai veio a falecer, veio a desencarnar. E surgiu para eles os tradicionais problemas de divisão de bens, de herança, causa de dissensão no seio de muitas famílias. E ele tinha planos para a fazenda que não eram os mesmos que os seus irmãos. E ele tramou a morte dos irmãos. Deu-lhes um licor entorpecente, convidou-os a fazer passeio de barco no lago da propriedade, e quando ele percebeu que o licor estava fazendo efeito, que eles estavam mais sonolentos, com os reflexos diminuídos, ele encaminhou o barco para a área que ele sabia ser mais profunda, virou o barco, simulando um acidente, e nadou até as margens, ouvindo os irmãos desesperados, gritando por socorro, pedindo ajuda, clamando por piedade. Somente depois de chegar à margem, é que ele começou a gritar por socorro, fingindo acidente, simulando acidente, mas já era tarde demais. Os irmãos estavam mortos. Mas o que Olímpio não sabia é que a morte mata apenas o corpo, não mata a personalidade profunda, não mata o ser espiritual, não mata o espírito. O corpo nada mais é que uma vestimenta, que uma roupa que nós trocamos toda vez que nós desencarnamos e voltamos a reencarnar. O corpo não é nada mais do que isso, uma veste. É claro que precisa ser bem cuidado. E Olímpio se tornou o herdeiro único de toda a propriedade, tornou-se um homem muito rico, muito próspero, mas jamais foi feliz novamente na sua existência. A sua esposa, chamada Alzira, sofrendo o impacto dos irmãos desencarnados, que não conseguiram perdoar o irmão e que se agregaram à família espiritualmente, passando a obsedá-la, a vampirizá-la, a tentar prejudicá-la como mecanismo de vingança, porque não conseguiam nem compreender, muito menos perdoar o ato que o irmão empreendera, e também porque eram espíritos muito apegados à matéria, riqueza, etc.
Eles permaneceram no seio da família e passaram a conspirar contra a harmonia doméstica, contra o equilíbrio existente lá dentro. E a esposa de Olímpia, Alzira, sofrendo o impacto dessas entidades, enlouqueceu. Sofreu um processo de loucura progressivo, desencadeado pela obsessão, e no ato impensado se retirou dentro do mesmo lago onde o seu esposo cometera o suicídio, vindo a morrer afogado. Sobrou Olímpio e seu filho Luís. E Olímpio desencarnou. Assim que desencarnou, os seus irmãos, Leonel e Clarindo, que era um espírito mais brutalizado, mais animalizado, o aprisionaram. E ele, por ser um ser, da mesma forma, muito apegado às coisas materiais, o pensamento só voltado para o acúmulo de bens, e ainda mais com a consciência agravada pelo crime que ele cometera, quando ele se viu desligado do corpo físico pelo processo da morte, ele ficava vendo dentro de si, como se fosse um filme em repetição contínua, a cena em que ele matara os irmãos e os irmãos desesperados pedindo por socorro e ele não dera. Tinha a chance de se arrepender naquele momento e socorrê-los e não fez. E os irmãos, então, se servindo dessa condição autopunitiva, imposta pela própria consciência dele, fixada pela própria consciência de Olímpio, o aprisionaram e o levaram para uma furna, numa zona umbralina, numa zona de trevas, e o manteram cativo lá, manteram prisioneiro. Por vários anos, até que, através de um trabalho intercessório, o espírito André Luiz, formando uma equipe espiritual, chegou até essa furna e conseguiram libertá-lo, levando para um posto de socorro na espiritualidade chamado Mansão Paz, onde ele começou a ser atendido. Mas em completo estado de perturbação mental, apenas repetindo o assassínio que havia cometido com os irmãos em função da consciência de culpa. Ele, André Luiz, atendendo esse serviço intercessório, foi visitar a fazenda abandonada por Olímpio, onde o seu filho Luís ainda se encontrava, e guardando os mesmos traços do pai. Quando eles chegaram na fazenda, identificaram inúmeras entidades sombrias, verdadeiros espectros, como os nossos filmes enfocam a questão fantasmagórica. Então, entidades sombrias que ficavam pagando de um lado para o outro, sem manifestar conhecimento de uma para a outra. E eles diminuíram o seu padrão vibratório até se tornarem visíveis para os dois espíritos obsessivos. E Leonel, que embora não tivesse desejo de vingança, era mais esclarecido, explicou para André Luiz e um amigo espiritual que acompanhava, chamado Silas, que eles participavam das zonas umbralinas do que eles chamavam de escolas de vingadores. Observem como nós somos inocentes, como nós ignoramos a nossa realidade espiritual. Então eles revelam, eles contam, que participavam de cursos organizados pelas sombras, voltados para a maldade, para a vingança, etc., onde assimilavam técnicas que podiam empregar para influenciar de forma negativa, para atingir de forma negativa os espíritos encarnados, nós. E uma dessas técnicas que ele aprendeu lá foi justamente, que Leonel e Clarindo aprenderam lá, foi justamente de se servir dessa fixação mental para controlar, para manipular a mente do espírito encarnado, vítima do
desejo de vingança, de desforra dessas entidades obsessoras. E aí ele esclareceu e aprenderam na escola de vingadores que cada pessoa na Terra, além dos pensamentos constantes que irradia, não só na Terra, mas em qualquer lugar do universo, em função do nosso processo de radiação mental, que qualquer indivíduo, qualquer ser espiritual, além das irradiações normais, das emissões normais do nosso pensamento, voltados para as questões comuns do nosso dia a dia, existe uma irradiação que define a nossa essência, a nossa particularidade, que é uma irradiação tema, é uma irradiação central do nosso eu. E que eles aprendem a identificar essa irradiação, que se torna o reflexo central da nossa personalidade, o reflexo central dominante da nossa individualidade, e que eles identificam, estudam, analisam para descobrir as técnicas mais adequadas para nos manipular, para fazer valer a sua vontade ante a nossa. E o nosso espírito e a nossa mente, eles podem ser comparados a um farol. O espírito seria a lâmpada, os pensamentos, a luz que a lâmpada irradia. A mente, o espelho refletor. Então, a nossa irradiação principal, que revela o tema central da nossa personalidade, o tema dominante, é refletido pela nossa mente, e os espíritos que nos cercam, tanto os bons quanto os maus, nos identificam desta forma. Então, ele esclareceu, o Leonel, falando para André Luiz e para Silas, ao saber que ele estava numa missão para solucionar aquele problema obsessivo no qual a família se envolvera, e ele, o Leonel, coloca a mão sobre a fronte do Luiz e dá um comando mental. Ele formula toda uma tela mental, na qual ele imagina que o vizinho, dono das propriedades vizinhas, da terra vizinha, está em dificuldades econômicas, as suas terras vão ao leilão, etc. E ele intuitivamente, ele não percebe a presença desse espírito, mas intuitivamente ele capta aquele comando mental, porque já existe todo um elo espiritual, um grau de afinidade entre o obsessor e o obsedado, e ele recebe o comando e já visualiza em sua mente a possibilidade de se tornar mais rico e se levanta dali disparada, sobe ao cavalo e vai na direção das terras do vizinho. E ele explica que as entidades espirituais que circulavam em torno da casa, dificultando a vida na família, foram trazidas para lá por eles mesmos, porque eles eram entidades com ímpetos vingativos, mas eram entidades com esclarecimento. Quantas pessoas esclarecidas, quantos cientistas na Terra mesmo atendem a objetivos escusos? Onde estão, por exemplo, todos os cientistas que assessoraram o Hitler nas experiências macabras que conduziram principalmente na área médica, abrindo os corpos sem fazer anestesia nenhuma, fazendo a autópsia com a dissecação com as pessoas ainda vivas e toda sorte de experiências terrificantes. Onde estão esses seres? Eles não deixaram de existir com a morte. Eles se encontram nessas zonas umbralinas. São espíritos muito inteligentes, são espíritos com um conhecimento muito grande, mas com um sentimento em desequilíbrio, com a emoção perturbada, com a sua moralidade comprometida, o que os prende à terra e os faz seguirem seus planos escusos do lado de lá, na espiritualidade. Então, ainda o Leonel esclarece, que aquelas entidades que eles trouxeram para hospedar a família Olímpio Luiz eram espíritos de usurários,
Pessoas que, quando estavam na Terra, tinham um comportamento avaro, marcado por profunda avareza. Queriam acumular cada vez mais bens materiais, guardar só para si e gozar egoisticamente esses bens. Quando morreram, a avareza não morreu com eles, porque é uma característica da alma. Então ficaram vagando pelas zonas umbralinas e, claro que não trouxeram uma série de usurários, inconscientes até de si mesmo, para reforçar a fixação mental, tanto de Olímpio, quando ele estava encarnado, quanto do seu filho encarnado, Luís, no interesse de voltarem cada vez mais para a aquisição dos bens terrenos. E porque eles ainda se sentiam, mesmo mortos, mesmo desencarnados, se sentiam donos daquela terra, que por direito, por herança também lhes cabia. Então, o interesse deles que a propriedade fosse ampliada cada vez mais. E eles se serviam dessas técnicas. E essa obra, essa reação, uma obra fantástica, o Espírito André Luiz vai desdobrando essa história, né? Dá o fechamento dessa história, encontrando uma solução para esse caso específico. Então, são mecanismos invisíveis aos nossos olhos normais, que nós não percebemos, mas que atuam na nossa vida com uma frequência que nós estamos longe de sopitar, de imaginar. Para citar uma outra questão do Livro dos Espíritos, questão 459, Allan Kardec pergunta: influenciam os espíritos em nossos pensamentos e nossas ações? Os espíritos respondem: sim, influenciam, muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. E essa influência é tanto positiva quanto negativa. Depende dos espíritos que nos cercam. E o cercamento desses espíritos dependem dos nossos pensamentos, das nossas fixações, dos padrões das nossas vidas passadas. Se nós somos pessoas que fixamos o nosso pensamento no ódio, na revolta, no desejo de vingança, de desforra, no medo, nas nossas mazelas, nas nossas dificuldades, em algum problema que nós temos, em algum drama que nos acompanha e não conseguimos resolver, se nós nos fixamos nisso, nós fechamos os canais da nossa consciência que permitiriam a intervenção dos benfeitores, dos nossos anjos guardiões, dos nossos amigos espirituais, que poderiam estar nos auxiliando de perto na solução das mais diferentes problemáticas, das situações mais angustiosas. E essas fixações, elas são alimentadas e retroalimentadas através de técnicas específicas utilizadas por esses espíritos, por essas entidades, que nós não podemos julgar, não podemos recriminar, porque se elas nos influenciam é porque elas guardam afinidade conosco e nós permitimos a influência. Porque cada um é senhor de si mesmo. Então, essa influência é tão imperceptível, né, se dá de uma forma que nós não conseguimos identificar e nós nem nos damos conta que muitas vezes nos comportamos como se fôssemos um mero fantoche, um mero marionete, nas mãos dessas entidades. Daí a importância de voltarmos nossos pensamentos sempre para o alto, da importância do cultivo diário da oração, da importância de pensarmos sempre o bem. Porque se a nossa alma está onde o nosso pensamento está, o ideal é que o nosso pensamento esteja no bem, para que a nossa alma também esteja. Se o nosso quadro mental for um quadro de equilíbrio, de harmonia, de beleza, de anestesia, ele vai refletir os estados íntimos da nossa alma. Agora, se nós não nos esforçamos, não seguimos a recomendação evangélica da oração e da vigilância, e alimentamos e fixamos quadros mentais negativos, a nossa alma neles está e sofre da influência
negativa, ruim. Então é indispensável nós assumirmos o controle sobre as nossas vidas, assumindo o controle sobre as nossas mentes. Joana de Ângeles diz que Júlio César, na Antiguidade Clássica, dominou o mundo da Antiguidade, mas morreu assassinado pelos conspiradores do Senado, sem ter conquistado a si mesmo, tendo que reencarnar outras vezes. Então nós precisamos, mais do que qualquer outra coisa, dominar a nossa mente, o nosso mundo íntimo, encaminhando para estados de harmonia, estados idealizados pelos nossos esforços, estados de felicidade, de paz, de mansidão, de alegria. Isso terá um efeito muito positivo e tanto mais duradouro em nossas existências, quanto for a durabilidade da nossa persistência alimentar esses quadros. A doutora Marlene de Freitas Nobre, que é médica, é ginecologista e estuda há anos problemas de obsessão, esclarece que a fixação mental é indissociável do monoideísmo e dos parasitas ovoides, do processo obsessivo, porque são diferentes fases do mesmo processo. E quantas pessoas que têm pensamento fixo numa determinada ideia não conseguem libertar-se dele e acabam tendo que ser forçadamente internados em clínicas psiquiátricas, etc. Então é um problema muito sério, uma questão muito séria, e que começa de forma sutil, começa com essa fixação mental, que é alimentada e retroalimentada pelas experiências das nossas vidas passadas, dessa interferência negativa que a gente sofre dos espíritos, e com a qual nós não conseguimos lidar. Então fica o convite e o alerta para nós cuidarmos do nosso mundo interior, da nossa mente, nos esforçando para ter um controle mínimo sobre os nossos processos mentais. Joana de Ângeles dá um conselho muito simples e útil. Quando um pensamento negativo assomar em tua mente, não lutes contra ele. Deixe-o passar e substitua-o por outro melhor. É uma técnica simples e que tem uma eficácia muito grande, ajudando no nosso controle mental. Toda vez que surge uma imagem negativa, que vem um pensamento ruim, que vem um sentimento que nós não queremos sentir, mas ele emerge, porque faz parte de nós não devemos lutar contra ele, porque faz parte da nossa natureza. Mas devemos tentar administrá-lo, controlá-lo, deixar aflorar, deixar extravasar para não reprimir, porque senão estaremos criando outro problema, e substituí-lo por outro melhor. Nós agradecemos a generosa atenção de todos e rogamos a Jesus, nosso grande mestre, já apontado como grande psicoterapeuta da humanidade, que nos abençoe e nos ajude no trato com as nossas questões interiores, com os dramas que cada um de nós possui, com as aflições, com os problemas, com as dificuldades que nós trazemos, nos iluminando, nos esclarecendo, nos dando suporte para lidar com essas situações e vencê-las, saindo vitoriosos do mundo. Jesus afirmou: eu estive no mundo e o venci. Que nós possamos dizer o mesmo um dia. Que Jesus nos abençoe.